A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos dar um grande louvor a Deus? Vamos agradecê-lo. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Estamos todos muito empolgados com a palavra de Deus aqui. Amém. Você pode sentar. Certo, estamos na sessão 4 de Extraordinário. Você aprendeu algo até aqui? Bem, então aperte os cintos, vai ficar muito bom. Vamos fazer uma pequena revisão. Efésios capítulo 3, versos 9 e 10, nosso versículo base. Na verdade, vou ler só o 10. Através de cristãos como vocês, esse extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e falado até mesmo entre os anjos. O que acontece aqui em Extraordinário é que estamos revelando o extraordinário plano de Deus que eu creio vem sendo escondido de muitos crentes no mundo. Extraordinário é definido assim, além do que é usual, excepcional, que excede as medidas comuns, certo? Como sinônimos temos notável, incrível, inimaginável, maravilhoso, e como antônimos comum, normal, usual. O oposto de extraordinário é o que? Me diga. Normal, está certo? Eu quero que isso penetre fundo no seu coração, certo? Nós não apenas descobrimos que Deus deseja que vivamos extraordinariamente, mas que isto agrada a Ele. Você pode dizer amém para isso? Agora eu vou começar dizendo isso. Por centenas de anos, antes da ressurreição de Jesus, homens e mulheres que desejaram um relacionamento com Deus viveram debaixo da lei. Repitam, a lei. Deus deu a lei através de Moisés e o seu propósito primário em dar a lei foi para mostrar a homens e mulheres que eles nunca poderiam, por seus próprios meios, viver de uma maneira digna de Deus. Estão comigo? Esse era o propósito da lei? Provar para o homem que ele não poderia conquistar a salvação, certo? Nos é especificamente dito, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Isso não é uma sugestão, não é sequer uma recomendação, é um comando. Então você vê, é um pouco diferente no Novo Testamento. A lei foi dada para provar ao homem que ele não conseguiria andar de modo digno de Deus, e no Novo Testamento é esperado que andemos dessa forma. É esperado que andemos como Jesus andou. Como nós podemos fazer isto? Certo, aqui está a resposta, João capítulo 1, versos 16 e 17. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu estou ficando feliz só de ler isso agora. Há tanta coisa nessas duas passagens que é melhor eu ir passando pouco a pouco, certo? Ok? Vamos ver a primeira linha. E da sua plenitude todos nós recebemos. Agora vamos, ouçam estas palavras. Não achem que eu estou falando de vocês a partir da Bíblia que você tem ouvido desde que é bebê. Eu quero que você ouça essas palavras, ouça como se o próprio Deus estivesse falando com você agora. Da sua plenitude. Você ouviu o que eu acabei de falar? Da sua plenitude todos nós recebemos. Você entende? Ele está dizendo plenitude de Jesus Cristo. Não estamos falando da plenitude de um grande líder. Não estamos falando da plenitude de um atleta maravilhoso. Não estamos falando da plenitude de um líder como John Kennedy. Estamos falando sobre a plenitude do próprio Jesus Cristo. Entenda, não é 80% da plenitude dele, são 100%. Certo, a completude dele foi transferida a nós. Ok? Vamos ouvir de novo as palavras de Pedro, eu li na sessão passada, mas agora vamos lê-las em contexto, ok? 2 Pedro 1, versos 3 e 4, eu li antes, mas não falei de algumas coisas. Pedro diz, temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. O que é poder? Diga. Não, grite. Certo, graça.
Tudo nos foi dado pelo próprio poder de Deus e ele continua. Deus fez grandes e maravilhosas promessas de forma que a sua natureza se tornasse parte de nós. Você ouviu o que eu li? A natureza dele. Ele nos deu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a semente incorruptível. Isto foi transferido a nós, a plenitude da sua natureza. Outra versão diz assim, para que vocês pudessem ser participantes da natureza divina. Agora deixa eu definir para você o que é natureza. Natureza significa as qualidades inatas ou essenciais de um caráter ou pessoa. As qualidades inatas ou essenciais de um caráter ou pessoa. Você está pegando isso? Certo? João diz isso assim, é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento. João diz, como ele é, assim somos nós neste mundo. Ouça isso de novo. Diz, como ele é, assim somos nós. Se fosse apenas como ele é, assim somos nós, pensaríamos, sabe, um dia seremos como ele quando chegarmos no céu. Mas ele não diz isso. Ele disse, como ele é, agora mesmo, como Jesus é agora, e eu vejo ele de forma majestosa agora. Assim somos nós neste mundo. Por quê? Porque recebemos sua plenitude. Você está registrando isso? A natureza dele, a plenitude dele, como ele é, assim somos nós na terra. Muitos pensam, um dia, lá no céu seremos como ele. Mas a Bíblia diz, amados, agora nós somos filhos de Deus. Não no futuro, mas agora. Neste momento, agora temos as suas qualidades essenciais. Por quê? Porque nascemos de semente incorruptível. Você tem que entender, uma semente, eu estudei isso. Tem cada uma das qualidades de uma planta crescida. Ela tem uma camada externa, tem os seus nutrientes, mas ela também tem uma planta bebê e essa planta bebê, exatamente dentro daquela semente, há as mesmas qualidades da planta mãe. Nós nascemos da semente incorruptível de Deus. Deus colocou sua plenitude em nós. Ok? Então você tem que entender. Veja da seguinte forma. Um cavalo não pode dar à luz um verme. Um leão não pode dar à luz um castor. Deus não deu à luz nenhum verme. Deus não deu à luz pessoas que são só pecadoras, salvas pela graça. Não há diferença entre mim e o mundo. Eu sou só perdoado pela graça. Isso é uma mentira do inferno. E essa mentira é estimulada por Satanás para manter a igreja sem poder e sem o extraordinário. E eu já estou cheio disso. Não, você não foi apenas perdoado. Sim, você foi perdoado. Eu não estou tentando diminuir a importância disso. Mas eu te digo, o caráter dele, a plenitude da natureza dele foi transferida a você. Ainda fica melhor. Porque Paulo diz assim, eu mesmo não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Veja, uma mamãe leoa não vive através dos seus filhotes. Deus não apenas pôs a natureza dele em você. Paulo diz, não sou mais eu vivendo, é Cristo vivendo em mim. O ungido vivendo dentro de mim. Você está entendendo? Vamos continuar examinando o que João escreve. E da sua plenitude, todos nós recebemos. E graça sobre graça. Então eis o que muita gente deixa passar por causa de ensinos errados. João conecta o recebimento da plenitude da natureza dele com a graça de Deus. Veja, uma é tão real quanto a outra. Fomos perdoados, isso é muito real para nós. Mas também deve ser real para nós, eu tenho a natureza de Cristo em mim. Agora notem, João diz graça sobre graça. Eu liguei para um amigo meu em Atenas, Grécia. Na verdade, eu mandei um e-mail, mas também nos falamos por telefone. Ele não apenas fala grego, ele é um ministro, é a sua língua mãe, mas ele também estuda grego antigo. Ele disse, John, essa expressão graça sobre graça significa abundância de graça. Veja, é abundância de graça Deus ter posto suas próprias características em nós. Estão comigo?
Eu estou dizendo, isso é impressionante. Note que ele escreve graça sobre graça, literalmente significa a riqueza, a abundância de graça. Agora vejamos o resto da declaração. E da sua plenitude, todos nós recebemos, e graça sobre graça, agora continue lendo, pois a lei foi dada através de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora ouçam isso. Recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por meio de Jesus. Vamos falar sobre isso. Em Mateus capítulo 5, Jesus faz uma série de comparações. Em todo o capítulo, Jesus faz comparações, eu vou ler algumas para você. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Versos 27 e 28, Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Também ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. De novo ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém. Jesus faz 6 comparações em apenas um capítulo, Mateus capítulo 5. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está comparando a vida debaixo da lei com a vida na graça. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está falando da lei. A lei foi dada a Moisés, certo? Mas quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele está prestes a contar como é na graça, porque a verdade opera pela graça. Estão comigo? Então vejamos a primeira comparação. Primeira comparação, Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Para ser considerado assassino debaixo da lei, você teria que fisicamente pegar uma faca, correr atrás de alguém e tirar a vida da pessoa. Estão comigo? Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo. Veja então como será, debaixo da graça, porque esta é a verdade. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e todo aquele que diz a seu irmão racá estará sujeito ao fogo do inferno. A palavra racá significa cabeça de vento ou idiota. Ok, quando você olha lá para trás, chamar alguém de racá seria o equivalente hoje a olhar para alguém e dizer, eu te odeio, realmente querendo dizer isso? Estão comigo? Então, debaixo da lei, para ser considerado assassino, você teria que fisicamente tirar a vida de alguém, mas Jesus diz, na graça, para ser um assassino só precisa ser preconceituoso? Ou se recusar a perdoar ou qualquer outra forma de ódio? Deus diz assassino. Essa é a verdade. Estão comigo? João confirma, João diz, se você odeia seu irmão é assassino e nem pense que tem a vida eterna dentro de si. Como um assassino pode ter a vida eterna habitando em si? Estão comigo? Alguém que se recusa, não estou falando de alguém que cometeu pecado de assassinato, estou falando de um assassino. Estamos falando de alguém que vive em ódio. Não é só uma pessoa que cometeu um pecado. Cometeu um pecado talvez 2, 3 vezes, eu já falei sobre isso. Eu falo de um assassino. Alguém que odeia e em seu preconceito nada perdoa. Segunda comparação. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Na velha aliança, para ser adúltero, você teria que ir para a cama com alguém que não fosse a sua esposa. Na nova aliança, você só precisa querer fazer isso? Na velha aliança teria que fazer. Deus diz adúltero. A nova aliança é a verdade. Você só precisa querer fazer isso? E aí já cometeu adultério em seu coração? Tá ficando bem quieto aqui. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Terceira comparação. Jesus diz, também foi dito, aquele que se divorciar da sua esposa, dê-lhe carta de divórcio, porém eu vos digo, veja, ele vai continuar falando isso no livro de Mateus, eu vou lá para o fim, porque aí ele começa a elaborar melhor. Então, por essa resposta aqui, vamos para Mateus 19, de 4 a 6, os líderes chegam a Jesus e perguntam se é lícito para um homem divorciar-se da sua esposa por qualquer razão. Ouçam a resposta de Jesus. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Os líderes então responderam, por que então mandou Moisés debaixo da lei? Porque ele
Nos mandou dar uma carta de divórcio a ela e repudiá-la? Veja a resposta de Jesus. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas desde o princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. Note que ele diz, mas desde o princípio não foi assim. No princípio, Deus definiu a verdade. Repitam, verdade. O que aconteceu foi que, pelo povo viver debaixo da lei, eles não tinham a natureza de Deus neles, eles eram constrangidos pela lei. Eles não podiam viver na verdade. A verdade é que, desde o princípio, nunca foi o projeto de Deus. Quantos aqui sabem que a verdade nunca muda? A verdade é a mesma ontem, hoje e para sempre. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele é a palavra viva de Deus. Então a verdade nunca mudou, mas não suportavam isso durante a lei porque não tinham a natureza dele. Então é por isso que a verdade anda lado a lado com a graça. Ela não andava lado a lado com a lei porque o homem não conseguia lidar com isso. Se olhamos para os padrões em que Deus espera que vivamos, que são verdade lá desde o princípio, é a forma de viver dele, é o andar digno dele. Então agora a verdade pode ser trazida de volta pela graça, porque agora temos o poder para vivê-la. Podemos ver isso de duas formas. Podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio, eu digo uau, 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 uau. Eu tenho o caráter e a natureza de Deus em mim para que eu possa andar em verdade. Eu posso andar como Ele andou. E a pergunta passa pela sua mente, por que o John está contando tudo isso e por que as pessoas não estão andando nessa verdade? Acredite, nas lições 6, 7 e 8 falaremos disso. Eu só estou estabelecendo o fundamento. Vamos para a próxima comparação. Vocês também ouviram o que a lei de Moisés disse: não quebrem os seus votos. Vocês devem cumprir os votos que fizeram ao Senhor, mas eu digo a vocês, não façam nenhum voto. Digam um simples sim, eu farei, ou não, eu não farei. A sua palavra basta. Fortalecer a sua promessa com um voto mostra que algo está errado. Debaixo da lei, um homem e uma mulher mostravam que estavam falando sério fazendo um voto ou um juramento. Jesus disse, tinham que fazer isso porque havia restrições. Não tinham a plenitude da natureza de Deus dentro deles. Você não tem mais restrição nenhuma. Você vive na verdade porque você agora tem a plenitude da natureza de Deus dentro de você, uma vez que você nasceu de novo. Então, debaixo da lei você fazia voto, você jurava. Mas na nova aliança, porque a natureza de Jesus vive em nós, nós crentes devemos ser o povo mais confiável da face da terra. Porque estamos caminhando em nossa natureza, o que diz que somos capazes de agir e de falar em verdade. Quando um homem ou mulher que tem a natureza de Deus em si dá a sua palavra, ela deve ser suficiente para você ir até o banco com ela. Você está aprendendo alguma coisa? Vamos para a nossa última comparação, que será a quinta. Na verdade é a sexta, eu vou pular a quinta. Ele disse, vocês conhecem a velha lei escrita, ame o seu amigo, e a parte que não foi escrita, odeie o seu inimigo. Eu desafio essa afirmação, é Jesus falando. Ele disse, eu estou dizendo, amem seus inimigos, que eles tragam à tona o seu melhor, não o pior. Quando alguém lhes criar problemas, respondam com a energia da oração. Agora ouçam, porque então vocês estarão agindo com base no seu verdadeiro ser, o ser que foi criado por Deus. É isso que Deus faz. Ele dá o seu melhor, o sol para aquecer, a chuva para nutrir, a todos, independentemente de quem é bom ou de quem é mau. Note a declaração-chave dele. Vocês estarão agindo com base no seu verdadeiro ser, o ser que foi criado por Deus. Isso ilustra belamente o que eu estou tentando falar com vocês hoje. Sobre a plenitude que recebemos, Jesus disse, quando vocês oram por aqueles que lhes maltratam, quando dão àqueles que roubam de vocês, operam a partir do ser verdadeiro criado por Deus, operam a partir da natureza que Deus pôs dentro de vocês. Jesus termina todas as comparações com uma declaração maravilhosa. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, repitam, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos falar dessa palavra perfeitos?
A palavra perfeito é a palavra grega teleios. O dicionário Thayer define como aquele que chegou ao fim concluído. Ouçam essa, em quem não falta nada do que é necessário para estar completo. Esta é a palavra traduzida por perfeito. Vamos ver a versão ampliada, o que diz. Na ampliada, Jesus disse, vocês desta forma devem ser, repitam, devem ser. Agora vamos parar aqui, vocês já me ouviram falar muito deve ser. Vocês já notaram que a Bíblia tem trechos que são conselhos e outros que são obrigações? Já notaram? Você é sábio se seguir os conselhos, mas é um tolo se não fizer as obrigações. Quando Deus diz que deve ser, não é algo para discutir. Ele diz assim, vocês devem ser perfeitos, crescendo para a completa maturidade de divindade em mente e caráter, tendo alcançado a altura apropriada de virtude e integridade, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Não olhe para mim assim, não fui eu que escrevi isso. Eu estou só lendo. Não é interessante que não pregamos isso na América? Vamos, fale comigo. Eu participei de um programa de entrevistas internacional, visto ao redor do mundo, e eu fiquei hospedado no hotel deles, que pertencia aos organizadores. Enquanto eu estava no hotel orando, o Senhor começou a ministrar a mim, fora da área sobre a qual eu ia falar no programa. Deus estava ministrando a mim pessoalmente. E eu estava orando e perguntando, Deus, por que há tanto pecado na igreja? Por que há tanta corrupção? Por que há tanta imoralidade sexual? Por que há tanta mentira? Isso continua. Por que há tanto engano? E o Senhor respondeu bem rápido, por causa do que você prega. Agora, quando ele disse você, eu entendi que não era eu pessoalmente, mas eram os líderes. Estão acompanhando? Entenda, o Senhor começou a ministrar a mim e disse, palavras são sementes, repitam, sementes. Quantos sabem que quando se planta uma semente de maçã não nasce uma mangueira? Vamos, fale comigo, eu sei que isso é óbvio, não é? Se você planta uma semente de pêssego, não nasce um pé de algodão? Não, a semente que você planta é a colheita que você tem? Correto? Pedro disse que somos participantes da natureza divina, pelas suas preciosas e muito grandes promessas. A palavra de Deus é semente. Então, se nós pregamos que pessoas que nascem de novo não são diferentes de pecadores, que somos só perdoados, teremos uma igreja com uma vida derrotada que definitivamente não vive o extraordinário. Mas quando pregamos que todos recebemos a sua plenitude, que como Ele é, assim somos nós neste mundo, que somos participantes da natureza divina, aí nós temos uma igreja triunfante, como a igreja antiga do livro de Atos que vivia uma vida extraordinária. A capacitação gratuita da graça é transferida através de palavras. Eu vou provar isso para você depois. Vou dizer de novo, a capacitação gratuita da graça é transferida através de palavras, por suas grandes e muito preciosas promessas para que por meio destas nos tornemos participantes. Você está vendo isso? Vou dizer de novo, a capacitação gratuita da graça é transferida através de palavras. O inverso é verdadeiro. A incapacitação é liberada por palavras, sementes. Da mesma forma, as palavras que saem dos nossos púlpitos, nossos livros, nossos vídeos, nós temos essencialmente incapacitado o efeito da semente incorruptível da palavra de Deus na vida das pessoas. E você está dizendo, ok, John, agora você foi longe demais, querido. Você está me dizendo que eu posso tirar o poder da palavra de Deus com minhas palavras? Ou da obra de Deus na vida de alguém pelas palavras? Bem, ouça o que Jesus disse. Jesus disse aos líderes, aos pregadores da época dele, assim vocês estão anulando e tornando vazia e sem efeito a autoridade da palavra de Deus. Pela sua tradição, que por sua vez atua, e muitas coisas desse tipo estão fazendo. Agora eu quero que você pense nisso, a autoridade da palavra de Deus que Jesus diz que representa o poder de mudar a vida de uma pessoa. Esse poder pode ser anulado? É impressionante quando pensamos nisso. Jesus disse, céu e terra podem passar, mas nem um i ou um tio da minha palavra pode passar.
As estrelas que os navegantes usam para navegar ao longo de milhares de anos. Sabe, o nosso gerente de ministério na Austrália, ele navega e navegou por todo o mundo com sua esposa. E ele me disse, na última viagem que fiz à Austrália, ele disse, sabe, foi maravilhoso quando cruzamos para o hemisfério sul. A primeira coisa que vimos foi o Cruzeiro do Sul, ficamos muito empolgados. Ele cresceu vendo o Cruzeiro do Sul. É uma constelação do hemisfério sul, não vemos nos Estados Unidos, não aparece aqui em cima. Então esses navegantes têm navegado há milhares de anos pelas estrelas. Essas estrelas podem literalmente desaparecer e sumir, e nenhum i ou tio, poderíamos dizer nenhuma vírgula da palavra, falharia. É por isso que a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você ouviu que isso diz a palavra do seu poder? Note que ele não diz ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Dizer o poder da sua palavra significa que a palavra é poderosa. Mas quando ele diz ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, significa que todo o seu poder está em sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que ele exaltou sua palavra acima do seu próprio nome, porque todas as coisas são mantidas juntas pela palavra do seu poder. Você está comigo? Isso é maravilhoso. Poderosa como essa palavra é. Ainda assim existe uma coisa que pode anular essa palavra, os ensinos nos corações dos homens contrários à verdade. Esses ensinos vão anular o poder da sua palavra. O universo não consegue anulá-la, é sustentado por ela. Mas o ensino de uma verdade incorreta, declarações, ensinos, que não se alinham com a Bíblia, rapaz, a gente vai entrar nisso? Isso pode anular o poder da autoridade da palavra? Nós anulamos, nós temos impedido tantos crentes nesse país de se tornarem maduros por causa das palavras que pregamos. Foi o que Deus me disse naquele quarto. Se você é um dos muitos que se sente desanimado e desencorajado na caminhada com Deus, há uma grande chance de você ter sido ensinado que você foi perdoado pela graça, mas experimentou a colheita de sementes corruptíveis feitas pelo homem, que dizem que você é só um pecador perdoado. A autoridade da palavra de Deus tem sido anulada na sua vida, e se eu estou falando com alguém aqui, eu tenho boas notícias. Tudo está prestes a mudar. Com esse conhecimento da graça, lado a lado com a verdade, ao invés de com a lei, podemos entender melhor Paulo. Ouça isso. Romanos 6,14, eu estava num jejum verão passado, e Deus ficava me lembrando essa passagem. Foi essa passagem que me fez começar a escrever esse livro. Deus ficava me lembrando essa passagem vez após vez naquele jejum, e eu levei um tempo até entender. Veja, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Você não está mais debaixo da lei, você agora tem o poder. O pecado não tem mais domínio, perdeu o domínio. Mas se eu te digo que você é só um pecador, que foi perdoado, o pecado ainda terá domínio sobre você porque eu anulei o poder e a natureza de Deus em sua vida? Mas Paulo escreveu, o pecado não terá mais domínio sobre você porque você não está mais debaixo da lei. Você está, na verdade, na graça. Uau! A Bíblia, a mensagem diz assim: o pecado não pode te dizer como viver. Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Por que não pode ditar nosso viver? Porque temos a natureza de Jesus Cristo. Paulo disse, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, recebemos a natureza dele verdadeiramente e nascemos de novo. Pare para pensar nessa verdade. A palavra de Deus, a verdade, declara que a fofoca, a calúnia, a mentira não tem mais domínio sobre você. Adultério, sexo fora do casamento, homossexualismo, pornografia ou qualquer outra impureza não mais dominam você. Ódio, amargura, rancor, preconceito, inveja não mais te controlam. Explosões de raiva, ira descontrolada perderam autoridade na sua vida. O vício, as drogas, o abuso de álcool não dominam mais a sua vida. A desobediência à autoridade, a teimosia, a insubordinação perderam domínio sobre você. E a lista continua, baby.
Você está livre do pecado porque agora você tem o empoderamento da graça. Deus não te libertou do pecado para que você pudesse continuar vivendo em pecado e ser perdoado, vivendo assim, sem colher suas consequências. O alvo do verdadeiro crente é não pecar. Eu vou repetir, o alvo do verdadeiro crente é não pecar. Ouçam o que o apóstolo João diz. Meus queridos filhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Note que ele diz para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, notem que ele não diz quando vocês pecarem. É se. É um desvio de caráter para o cristão pecar. Por isso Jesus disse, sejam perfeitos. Mas se pecarmos, quantos sabem que precisamos disso? Ok? Mas eu digo, esse não é o meu alvo é viver e não pecar. Porque eu não quero decepcionar o meu pai e ele me deu poder, então por que eu quereria negar o poder que ele me deu? Veja, toda a glória vai para ele, não para nós. Eu sei que João diz que aquele que diz que não peca, mente. Mas é quando você fala isso por sua própria habilidade? Mas quando você entende como ele é, assim somos nós na terra, você pode definir seu alvo, eu não vou pecar, esse será o seu alvo? O que acontecerá se começarmos a viver assim? Vamos viver além do pecado? Aí entramos na parte do extraordinário? É isso que me empolga? Estão comigo? Para que não pequem, mas se pecarem, repitam se. Há alguém que intercede por vocês diante do Pai, e ele é Jesus Cristo, aquele que agrada a Deus completamente. Então Deus, rapaz, ele arranjou tudo de forma tão bela. Ele te deu poder para que você não tenha que viver em pecado. Mas se pecar, ele tem uma maneira segura de você voltar à estrada. Para que o diabo não possa dizer, eu tenho isso contra ele. Ah, não, o sangue de Jesus limpou, é o meu garoto ou a minha garota. Eu vou encerrar com isso. Graça, eu vou dar algumas definições bem rápido. Graça é quando nós recebemos o que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Eu vou dizer de novo. Graça é quando recebemos o que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Misericórdia se manifesta quando não recebemos justiça por nosso pecado. A graça, por outro lado, transfere poder. Um grande exemplo disso é a mulher pega no ato de adultério. Os líderes religiosos a trouxeram. Disseram, Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que você diz, Jesus? Jesus apenas disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais novo começaram a ir embora, só sobrou Jesus e a mulher. Veja, Jesus não tinha pecado, poderia ter atirado a pedra, mas não o fez. A misericórdia disse, mulher, eu não te condeno. Mas aí a graça falou e disse, vai, não peques mais. A misericórdia, ela não teve o que merecia. Graça, ela foi capacitada. Na mente de muitos cristãos, eles juntam essas duas coisas. E você diz, e daí, John? Bem, deixa eu pôr dessa forma. Você perde o poder de cada uma quando junta as duas. Como se joga basquete com as regras do futebol? Isso tiraria a individualidade do jogo de basquete, certo? Quando se usa a graça pelas regras da misericórdia, você começa a cometer um monte de faltas, querido. Você está comigo? Por isso que ambas são identificadas na Bíblia. Eu poderia ler todas as epístolas e você veria graça, misericórdia e paz de Deus o Pai o tempo todo, porque a misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Graça é quando recebemos o que não merecemos. Nunca devemos perder a identidade de cada uma, para que a grande verdade de cada uma não se perca. Veja como a Bíblia diferencia as duas. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você entende que ele fala das duas? A graça nos dá poder, a misericórdia cobre nossas falhas. Como é completa esta salvação que Deus nos deu? Eu mal posso esperar para a sessão número 5. Vejo você lá. Vocês são demais. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.